Se tem uma época em que os cemitérios são mais assombrados, essa época é justamente a Quaresma. Quem visita, mora perto ou trabalha em cemitério sempre tem uma história para contar. Esse caos aconteceu lá em Xique-Xique, na Bahia, e já faz bem mais de 30 anos. Seu Luiz trabalhava de vigia no cemitério da cidade. Seu expediente era justo no horário que ninguém gostava, a madrugada. Quando começou, pegava no trabalho pela manhã, mas seu colega da madrugada queria trocar. Seu Luiz não pensou duas vezes e aceitou a troca. Achava melhor aquele horário da madrugada, pois além de ganhar mais, não tinha problema com os visitantes durante o dia. O colega não tinha gostado do horário, pois tinha passado a ver visagem e fantasma pelo lugar. Vivia aterrorizado e temendo ficar doido. Por isso, pediu para trocar de horário, pois até em sua casa estava vendo fantasma durante o dia. Luiz não acreditava em assombrações ou fantasma. Para ele, quem morreu não perturba mais ninguém. E nisso, ele já tinha quase 30 anos naquele horário. Mas mesmo com sua incredulidade no sobrenatural, já tinha chegado a ver, em algumas madrugadas, coisas estranhas que até mesmo chegaram a lhe assustar. Certa vez, tinha se deparado em uma das rondas da madrugada com um enorme cão negro de olhos vermelhos. O bicho estava entre as lápides e começou a ficar encarando ele, até que se virou e correu, sumindo na escuridão do cemitério. Outra vez, foi uma mulher de branco que chorava sobre um dos túmulos. Luiz ouviu primeiro seu choro e, ao seguir o som, viu a mulher de frente a um túmulo. E num momento de desatenção, a mulher sumiu. Outra coisa estranha que de vez em quando ele ouvia era os assobios. Assobio que vinha do lado dos túmulos. Um assobiava de um lado e outro lá de longe, de outra parte do cemitério. Mesmo assim, seu Luiz não ligava. Tinha alguma explicação para aquilo, pensava ele. O cão negro devia ser algum cachorro vadio e a mulher era algum parente inconsolado do morto que tinha decidido visitar o lugar de madrugada. E os assobios só podia ser de jovem que se reunia para se drogar por ali, coisa que ele já tinha visto durante o dia ali no cemitério. No fundo, era o que ele queria acreditar. Gostava do horário e zombava de quem tinha medo. Dizia que, diferente dos vivos, os mortos não lhe perturbavam. Mas foi justamente naquela primeira semana de Quaresma que foi enterrado um homem que ficou muito conhecido na cidade. Ele era Bill Faca Cega, assassino que tinha aterrorizado a região por muitos anos. Tinha esse apelido por sempre matar as vítimas com uma pequena faca cega. Levava nas costas mais de 30 mortes, incluindo criança. A polícia nunca conseguia pegar o bandido, que sempre arrumava um jeito de escapar de forma inacreditável. Mas quando entrou num dos sítios da região, talvez procurando a próxima vítima, acabou dando de cara com um dono do sítio armado. Ali, o bandido foi morto. O enterro tinha sido naquela tarde da primeira quinta-feira da Quaresma. Ninguém compareceu ao enterro do homem. Apenas o escoveiro estava presente. Luiz ficou sabendo daquele enterro. Afinal, o bandido era muito conhecido em Xique-Xique e temido por suas crueldades. Mas foi em sua primeira ronda daquela mesma madrugada de quinta-feira que seu Luiz ia mudar para sempre sua mente sobre o mundo sobrenatural. Era meia-noite e Luiz ainda ia sair para sua primeira ronda quando ouviu o som do portão do cemitério se abrindo. Achou aquilo estranho e rapidamente correu até o local. Chegando lá, encontrou o portão aberto e logo fechou. Oxe, quem fez isso? Se perguntou ele. O portão era uma peça enorme de ferro e até ele, que era um homem forte, encontrava dificuldade para abri-lo sozinho.
Será que alguém entrou? Se perguntou ele. E assim seguiu para sua ronda. Passava ele por entre alguns túmulos quando se deparou com a terra mexida e recente em um dos túmulos. Era ali que tinha sido enterrado o assassino Bill Facacega. Esse desgraçado nunca mais vai matar ninguém. Quem dera todos esses miseráveis tivessem esse fim antes de sair por aí matando, disse seu Luiz e em seguida cuspiu no túmulo do bandido. Logo voltou à sua ronda, mas nem tinha andado uns 10 metros quando viu logo atrás dele o som de passos. Luiz se virou pensando em encontrar alguém, mas não tinha ninguém ali. Podia jurar que até mesmo chegou a ouvir a respiração da pessoa que estava atrás dele. Mesmo com isso, ele não teve medo. Imaginou que podia ter sido o som do vento soprando a poeira pelo chão. Então ele voltou a andar, porém o som dos passos surgiram novamente atrás dele. Não ligou e continuou andando em frente, mas a sensação era de que alguém estava ali atrás dele. Pegou a arma e então se virou. Novamente não viu ninguém. Que coisa estranha, pensou ele e seguiu a andar, ouvindo os passos sempre atrás dele. Foi nessa hora que uma voz sussurrou algo em seu ouvido. Porém, ele não conseguiu entender nada. Luiz parou e sentiu o corpo todo se arrepiar. Quando se virou, novamente não tinha ninguém. O que era aquilo? Olhou em todas as direções do cemitério e percebeu que não tinha como alguém sair dali de trás dele e se esconder rapidamente atrás dos túmulos. Tudo era silêncio na madrugada do cemitério. Decidiu voltar para seu posto e andou em passos rápidos, sempre ouvindo atrás dele os passos que lhe seguiam. Chegou na casinha de seu posto e bebeu água. Estava muito assustado. Se lembrou então do que tinha feito em poucos minutos. Tinha cuspido sobre o túmulo do assassino de Xique Xique. E por mais que não quisesse acreditar que algo tinha a ver com aquilo, ele se lembrava que o bandido tinha a fama de ter feito pacto com o cão. Fantasma não existe, pensava ele, tentando se convencer de que aquilo tinha alguma explicação. Bebeu mais 2 copos d'água e só então respirou fundo. E foi aí que se lembrou que alguém tinha aberto o portão do cemitério naquela noite. Só podia ser aquela pessoa que estava andando atrás dele e se escondendo. Ah, eu vou pegar esse peste que me fez medo, pensou seu Luiz. Foi quando começou a ouvir, lá de fora, um gemido. Parecia até mesmo um choro de um homem. Era a pessoa que tinha invadido o cemitério. Assim pensou Luiz e já saiu com sua arma na mão. Queria se vingar daquele que tinha lhe pregado aquele medo. O som vinha justamente de onde ficava o túmulo de Bill Facacega. Apressou os passos com a arma em ponto de bala. Sentia raiva pelo medo que tinha tido. Assim que se aproximou do lugar, um cheiro forte de enxofre tomava o ambiente. Viu uma luz azul, meio esverdeada, que iluminava a frente do túmulo do assassino. No centro, ele viu o vulto de um homem que parecia estar todo acorrentado. Era ele que gemia amargamente. Mas o que deixou Luiz estarrecido foi a figura que estava a seu lado, um ser enorme de chifres e de cauda pontuda que segurava as correntes que prendiam o vulto do homem. Luiz ficou escondido atrás de uma lápide e viu de boca aberta aquela cena de terror. O ser demoníaco, então, se afastou dali, arrastando o homem pelo chão com as correntes. Assim que o ser puxando o homem chegou na porta do cemitério, ele abriu com enorme facilidade. Assim que a criatura e o homem acorrentado saíram, Luiz viu algo que jamais esqueceu em sua vida. O chão em frente ao cemitério se abriu e longas línguas de fogo subiram. A criatura então pulou lá dentro, puxando o homem, que desceu gritando de horror. Logo, o chão se fechou e tudo parecia como se nada tivesse acontecido.
Só o cheiro de enxofre ainda empesteava o lugar. Luiz, naquele momento, soube o que tinha acontecido. O diabo tinha vindo buscar a alma de Bill Facacega. E ali no cemitério, o Campo Santo, um assassino feito Bill Facacega, não podia ter descanso. Por isso, o diabo tinha vindo buscar a alma do assassino para arder no fogo eterno. Depois desse dia, Luiz jamais voltou a duvidar do sobrenatural e passou a respeitar a quaresma. Não deixou seu emprego, mas começou a ter mais cautela nas madrugadas em seu trabalho no cemitério. Quaresma no cemitério. Lá em Monteiro, na Paraíba, há um certo tempo passado, 2 cabras tinham tido uma ideia bem bizarra. Era mais ou menos umas 11 da noite, quando os 2 homens pularam o muro do cemitério da cidade. Nelson e Moisés levavam cada um na mão uma pá. Eles já sabiam qual túmulo iriam cavar, pois no dia anterior, pela manhã, os 2 tinham participado do velório do novo morador do cemitério, que por sinal era amigo deles. O objetivo deles eram os dentes de ouro que o defunto possuía. O finado se chamava Zé Silvestre, um eterno candidato a qualquer cargo político que aparecesse naquela região. Mesmo sem nunca ter vencido nenhuma das centenas de eleições que participou, ele era muito bem quisto pelas pessoas. Quando se candidatava, sempre arranjava alguma coisa para comprar os votos do povo sem dar muito na cara. Seja com tijolos, cesta básica, telhas ou até mesmo uma chapa para o povo. Mas o lugar onde era sempre encontrado era nos bares e botecos da cidade, na companhia de amigos. Era mais um dos bêbados da cidade. Perto do fim da vida, acabou sem um centavo no bolso. Tinha torrado todo o dinheiro da gorda herança que tinha recebido ainda em juventude do pai. De trabalho, nunca passou nem perto. Seu sonho mesmo era virar vereador ou até mesmo um deputado. Bem na quarta-feira de cinzas, depois de se despedir do carnaval, Zé Silvestre caiu no chão, de onde não mais se levantou vivo. Certeza que o vigia não vai aparecer, Nelson? Perguntava Moisés assustado. Vai nada, homem. Ele tá dormindo já essa hora, disse o outro. Moisés já tinha se arrependido daquela empreitada. Abria a cova de um morto para lhe arrancar os dentes de ouro. Ele odiava cemitério, ainda mais porque o morto era um amigo. Eu tava pensando, esse negócio não atrai coisa ruim não, Nelson? Desenterrar defunto assim, com o corpo mal esfriado, e sendo mais amigo nosso? Perguntava Moisés, morrendo de medo. Olha, Moisés, quem morreu ou tá num lugar melhor ou pior que a gente. Eu tenho certeza que a última coisa que eles vão se preocupar é com a gente aqui. Além do mais, o Zé morreu me devendo 3.000 réis. Só tô cobrando o que me deve, disse Nelson, chegando na entrada do caminho que dava pro túmulo de Zé Silvestre. É aí em frente, disse Nelson apontando. Foi quando viram várias pessoas em frente ao túmulo de Zé Silvestre. Aquela gente estava em silêncio como se rezando, e nas mãos segurava cada um uma vela que tremulava com o vento. Oxente, marcaram de fazer vigília pro Zé, foi? Perguntou Nelson. Isso não é coisa boa não, Nelson, falou Moisés com uma fala tremendo de medo. Eita cabra mole da molesta. Isso é esse povo carola que inventou de fazer alguma vigília pro finado. Vamos ali pro canto esperar esse povo ir-se embora e depois nós volta. Ainda não é nem meia-noite, disse Nelson, olhando pro relógio. Foram para um canto e ficaram conversando ali, relembrando as cachaças que tinham tomado com o finado. Era um cabra bom, apesar das enroladas. Vou sentir saudade dele, dizia Moisés. É o nosso destino, Moisés. Hoje a gente tá vivo aqui. Amanhã tá aí enterrado do lado dele, falou Nelson. Eu mesmo não. Amanhã eu quero estar vivinho para tomar mais uma lapada de cana no bar do português. É só o jeito de falar que nós também morremos um dia, entendeu? Entendi, mas isso que a gente tá fazendo aqui é uma safadeza medonha com o Zé. Abrir a cova dele assim, para arrancar 2 dentes de ouro, disse Moisés. 2 não, são 4 dentes de ouro,
Antes dele pensar em morrer, eu já tinha contado. Derretendo, vai dar uns cobra aí pra nós, disse Nelson. Pensando bem, Nelson. Acho que eu não vou querer não esse dinheiro. Pode ficar todinho pra você mesmo, falou Moisés pensativo. Você que sabe, homem. Se tem uma coisa que eu não... É um desperdício deixar um tesouro desses assim, enterrado, pra vir outro sabido e roubar. Eu pego é antes. Eu sei como é que isso funciona. Depois de alguns minutos de prosa nesse rumo, Nelson decidiu ir ver se o povo já tinha ido-se embora. Então fica aí que eu vou ver se aquele povo ainda tá lá, disse Nelson, já saindo. Ao se ver sozinho ali no cemitério, foi que Moisés passou a ouvir melhor aqueles sons da noite. Não gostava de entrar em cemitério de dia, que dirá de noite. De primeiro, essa invenção de Nelson de tirar os dentes do amigo finado não lhe pareceram muito assustadoras. Mas naquele momento, no cemitério sozinho, ele já tinha se arrependido só umas 1000 vezes. Um vulto negro passou bem atrás de Moisés, sem ele perceber. Ei, Moisés, disse uma voz vinda de ninguém sabe qual direção. Oi, respondeu Moisés ao ouvir seu nome, pensando que era Nelson. Mas logo percebeu que não era a voz dele. Se arrepiou todinho. Ei, Moisés, tá me vendo não, é? Disse a voz de novo. Quem é? Perguntou Moisés. Sou eu, caba, falou a voz. Tu quem? É tu ou é Nelson? Falou Moisés se tremendo todinho. Nelson apareceu de repente, bem de trás dele, lhe assustando. Que foi, homem? Tá falando com quem, hein? Cala a boca que pode chamar a atenção de alguém aqui. O povo foi-se embora já. Como eu disse, agora vamos ao trabalho. Tem alguém me chamando aqui, Nelson. Parecia a voz do finado, disse Moisés com a voz toda embargada. Que história, homem? Isso é coisa da tua cabeça. Vamos embora e deixa de besteira. Os dois seguiram pelos caminhos entre os túmulos. Um vento frio soprava no cemitério que gelava até a alma. Nelson não estava nem aí. Parecia mais é que andava num dia claro de sol. Já Moisés parecia que via em cada parte uma alma penada se escondendo. Se não tivesse dado sua palavra de homem, aquela hora já estava num bar, bebendo uma cana em homenagem ao finado amigo. É aqui, disse Nelson, chegando na entrada que dava para o túmulo do finado amigo. José Alves Silvestre, olha aí o nome dele. É esse o lugar, nem precisava ler. A terra ainda está fofa, disse Nelson, apontando para a lápide do túmulo. Rapidamente começaram a cavar, tentando fazer o mínimo silêncio, mas cada pasada na terra parecia fazer o barulho de um trovão. Ele não foi enterrado tão fundo não. Pelos meus cálculos, já era papá ter batido no caixão dele, falou Nelson. Então onde é que está o caixão, homem? Perguntou Moisés. Eu vou cavar mais um pouco, descendo a cova com uma pá, enquanto Moisés ficou de pé em frente à cova. Para Moisés, aquilo era obra de alguma assombração. Foi quando ele lembrou que aquele era o período da Quaresma, época em que os portais do inferno se abrem, dando passagem a tudo quanto é mal-assombro. Os dois já tinham cavado bem muito, quando Moisés ouviu aquela voz de novo lhe chamando. Moisés! Tu viu, Nelson? Perguntou Moisés lá de cima na cova. Nelson tinha ouvido, mas resolveu dizer que não tinha ouvido nada, porque queria de todo jeito aqueles dentes de ouro do defunto. Aquela caveira apareceu bem na sua frente. Vixe Maria, disse ele, subindo rapidamente a cova. Ao subir, viu Moisés mais branco que papel e olhando em estado de choque para em frente ao caminho em que alguns minutos eles tinham acabado de passar. O que foi, homem? Perguntou Nelson, também assustado. Tem uma coisa escondida ali, ó, lá na frente, entre as lápides, chamando meu nome, disse Moisés com a voz quase sumindo e sem tirar os olhos da direção. Nelson pôde ver um vulto negro se mexendo na escuridão. O coração pulava tanto no peito que Nelson sentia a camisa bater de volta no corpo a cada lapada quando ele batia. De repente, surgiram vários vultos ao lado deles, cada um com olhos de fogo e segurando uma vela na mão.
Um cheiro podre de carniça infestava o ar. Eram os defuntos daquele cemitério que tinham se levantado. Vixe Maria, o que é isso? Perguntou Moisés. O vulto negro, que estava ali em frente escondido, veio numa rapidez danada, parando bem na frente de Nelson. Com aquilo, Nelson acabou levando um susto e caindo de costas dentro da cova que tinha cavado. Moisés, com o susto, correu para o lado, sumindo na escuridão do cemitério, sem nem olhar para trás. O vigia Edivaldo só viu quando ele passou correndo e sumiu no portão da frente do cemitério, pulando já para a rua. Só quando já estava bem perto da rua da sua casa, foi que ele percebeu que estava sozinho. O estranho é que ele tinha ouvido o som de alguém correndo atrás dele. Imaginou que Nelson tinha pegado o rumo da própria casa enquanto ele seguia em frente. Depois de tomar um café forte, se sentou à mesa para botar as ideias no lugar. E foi quando viu Nelson e o finado Zé Silvestre parados olhando para ele num canto escuro da sala. Oxe, Nelson, como foi que tu entrou? Essa aí não é o finado Zé? Perguntou ele. Mas logo, tanto Nelson quanto o Zé desapareceram feito fumaça. Pela manhã, Moisés ficou sabendo da história de um homem morto que tinha sido encontrado numa cova que ele mesmo tinha cavado. Se lembrou que ainda na madrugada tinha tido uma visagem de Nelson e do finado amigo. A polícia tinha ido até o local e tinha visto duas pás. Logo, começaram a procurar pelo suspeito. Mas o vigia e o coveiro disseram que aquilo era normal de acontecer no cemitério de vez em quando. Sempre encontravam a cova aberta. Era fato que tinha alguns ladrões que desenterravam os defuntos em busca de dentes de ouro ou de alguma joia que o morto tinha levado junto para o túmulo. A polícia percebeu que fazia sentido, pois o túmulo ao lado era de um famoso candidato que tinha alguns dentes de ouro na boca. Na tarde daquele dia, Moisés foi ao enterro de Nelson, enterrado na própria cova que eles tinham cavado. Lembrava dele mesmo ter lido o nome de Zé Silvestre na lápide. Mas com certeza, aquilo tinha sido uma ilusão feita por alguma assombração, fazendo eles cavarem no lugar errado. Lugar esse que se tornou o túmulo do Nelson. Moisés nunca mais se esqueceu daquela quaresma em que ele viu e viveu tudo aquilo. Pierre tinha preparado tudo para passar aquela noite com Letícia. Tinha conhecido ela já tinha um mês, mas só começaram a namorar durante o carnaval em João Pessoa. Na quarta-feira de cinza, Pierre convidou ela para ir visitar sua casa na sexta noite. E por isso, ele tinha preparado um jantar incrível. Tinha comprado vinho e encomendado uma mesa farta de comida. O rapaz morava sozinho ali na Mangabeira. Às 7 em ponto, Letícia bateu na porta. Estava linda. Pierre, em sua mente, achou a moça lindíssima, mas nada disse. Ele não gostava de elogiar ninguém. Achava que fazendo isso se colocava abaixo da pessoa. Chegou bem na hora, meu amor, disse ele, vendo a moça. Sai cedo, você sabe que eu não conheço nada por aqui na Mangabeira. E para piorar, o taxista não conhecia esse bairro, disse Letícia. Mas deixe de aperreio que agora você está aqui, falou ele. Logo, os dois foram jantar. A mesa estava repleta de comida. Foi quando viram alguém batendo na porta. Oxe, quem deve ser? Disse Pierre, indo abrir a porta. Ao abrir, o rapaz viu um homem mal vestido e com um cheiro muito forte. Me dê uma ajudinha, pelo amor de Deus, disse aquele homem. Tem não, viu? Passe outro dia, disse Pierre, já apressado. O homem olhou para dentro da casa e viu aquela mesa farta. Um restinho de comida também serve. Deus lhe dará em dobro, disse ele faminto.
Pierre lembrou do quanto tinha gasto naquela comida e pensou que aquilo não era comida para mendigos. Olha, eu não preciso de Deus não, viu? Quem tá precisando é você. Pois se ele existisse, você não tava nessa condição aí, disse Pierre com raiva. Tá aqui, moço, um pratinho para você, viu? Disse Letícia, vindo com um prato que tinha preparado para o homem. Ele sorriu para a moça e agradeceu. Obrigado, senhora. Deus lhe abençoe, falou ele. Ao ver aquilo, Pierre deu um tapa no prato antes que o homem pudesse pegar. O tapa foi tão grande que o prato voou longe. Que é isso, Pierre? Falou a moça assustada e até machucada com aquele tapa. O mendigo viu toda aquela comida caindo no chão. Pelo amor de Deus, homem, faça um negócio desse não, disse o pedinte. Pierre já estava fora de controle e percebeu que havia uma forma de fazer aquele homem embora dali. Que Deus coisa nenhuma. Ah, pois fique sabendo que essa comida é do diabo. Você ainda quer? Eu ofereci ela para o cão lá no inferno. Essa comida é do diabo. Vai querer? Gritou Pierre. O pobre homem, ao ouvir aquilo, saiu. Cadê que ele quis? Disse Pierre vitorioso. Mas Letícia estava séria. Amor, esse tipo de gente é viciado. Só quer importunar a gente. Veja que horas ele veio pedir comida. Isso é hora de bater na casa dos outros? Disse Pierre. Ele só queria comida. Não viu que ele estava com fome? Precisava de você dar aquele tapa no prato? Olha só o desperdício de comida. Deus não gosta disso não. Falou ela furiosa. Isso é só invenção para fazer as pessoas terem medo de errar. É uma forma que a igreja tem de manipular as pessoas, falou ele. Eu não sabia que você era ateu, disse ela. Eu prefiro acreditar na ciência. Agora vamos esquecer isso e vamos voltar à nossa janta. A comida está esperando a gente. Ainda tem muita comida. Venha, disse ele, convidando a moça que estava parada na porta ainda. Pois eu não quero mais não. Coma você e o diabo. Você não disse que a comida foi oferecida a ele? Ah, pois eu não quero nada que venha do diabo. Adeus, disse a moça, saindo pela porta e já ganhando a rua. Diabo nem existe, sua estúpida, disse ele, baixinho, só para ele mesmo, já vendo a moça indo longe pela rua. Sua noite de amor estava arruinada. Maldito mendigo. Esse miserável tinha que aparecer aqui, disse ele entrando. Tinha perdido a fome, mas mesmo assim pegou 2 garrafas de vinho e foi pro quarto se deitar. E lá ficou bebendo e pensando se devia ligar ou não para Letícia pedindo desculpa. Aquela era a garota mais linda que ele já tinha conhecido. E ficou ali, bebendo, e as horas foram passando e a madrugada entrou. Um dos momentos, quando ele estava quase dormindo, ele teve a impressão de alguém ter passado pela frente da porta do quarto. O rapaz estremeceu assustado. Aquele maldito mendigo entrou. Ele quer me roubar, falou ele se levantando e indo na direção do vulto. Desejava naquela hora ter uma arma em casa. Pensava ele que assim daria um fim naquele ladrão. Seguiu então pelo corredor. Mas quando chegou no fim, que dava no banheiro, lá não tinha ninguém. Oxe! Exclamou o rapaz. Eu podia jurar que eu tinha ouvido até o som dos passos desse miserável. Naquela hora, ele sentiu um mau cheiro danado no ar. Era um cheiro de enxofre. Esse miserável entrou aqui em casa, falou ele, e seguiu para a cozinha. Mas lá também não tinha ninguém. A sensação de alguém lhe observando era tão grande que chegava a lhe incomodar. Olhava para todos os lados. Estava começando
a ficar com medo. Imaginava que alguém tinha invadido sua casa. Pegou uma faca na cozinha e seguiu pelo corredor. Pierre tomou um susto. De longe, ele viu alguém sentado na mesa da sala. O rapaz se arrepiou todinho. "Saia da minha casa ou eu vou ligar para a polícia", falou ele em voz alta, segurando a faca. Aquela figura permaneceu sentada na mesa. Foi quando ele acendeu a luz. Aquele vulto tinha sumido. Oxe, que doideira é essa? Será que é o vinho? Se perguntava. Sentiu fome e se sentou numa cadeira. Tinha gasto muito dinheiro naquelas comidas e não ia desperdiçar assim. De repente, levou um tapa na mão quando foi pegar uma das coxas da galinha assada. O tapa queimava sua mão de tão forte que tinha sido dado. Mas o pior foi quando Pierre olhou para o lado. Ali estava sentada uma figura demoníaca. "Essa comida é minha", disse o diabo. Pierre se levantou da mesa, abriu a porta e saiu correndo pela rua em plena madrugada. Só voltou para casa quando o dia já estava claro. O diabo tinha sumido de lá e toda a comida que ele tinha comprado estava podre, como se estivesse lá há semanas. Até tapuru tinha nela. Depois daquele dia, nunca mais que ele ousou chamar pelo diabo. Se mudou de casa e até mesmo passou a acreditar em Deus. Lá em Codó, no Maranhão, há um certo tempo passado, André estava furioso com seu patrão, mas acaba invocando uma entidade obscura. André voltava naquela noite para casa muito irritado. Trabalhava na fazenda Bom Sucesso e odiava o patrão. Volta e meia era chamado para a varanda da casa grande para conversarem. O problema era que André não gostava de aceitar as ordens que o delegado Quirino lhe dava. Sempre achava que ele queria lhe humilhar, mas a verdade era o contrário. Delegado Quirino era um homem de bem e respeitador. Sempre ajudava a todos que podia. Por isso, era bem quisto por toda a população. Até Fátima, mulher de André, gostava dele. O problema estava mesmo era com André e se chamava inveja. Mas o problema tinha começado há uns 30 anos. O delegado Quirino e André costumavam brincar juntos na infância. André teve uma vida pobre, mas nada comparada à de seu colega Quirino. Aos 9 anos de idade, o pai de Quirino faleceu. E logo, o menino teve de abandonar as brincadeiras e pegar no pesado para que não morresse de fome. Já o pai de André logo lhe ensinou o ofício de vaqueiro, mas só veio pegar mesmo no pesado quando já beirava os 20 anos. Quando os dois amigos se encontravam, André sempre estava a cavalo e Quirino com um carro de mão levando frutas para vender na feira. André sempre se gabava de sua vida boa e de como conquistava as meninas da redondeza. Para Quirino só lhe restava mesmo o trabalho. André não gostava da postura de Quirino, pois ele nunca se abalava com nada. Dizia para Quirino que nunca teria coragem de ser vendedor de feira, porque as moças da cidade iam olhar para ele com desprezo. E se gabava de que nascera para montar cavalo e ser vaqueiro feito seu pai. Mas Quirino não se ofendia e dizia que aquele era um trabalho honrado como outro qualquer e que um dia Deus havia de olhar para ele lá do céu. Essa reação de Quirino causava era mais raiva ainda em André, que nunca demonstrava inveja na frente do amigo. Ele queria sempre, a todo custo, desfazer de Quirino. Mas a vida tem seus caminhos e, como Quirino acreditava, um dia que sua vida ia mudar, acabou acontecendo. Foi quando ele foi trabalhar para um coronel, e esse, gostando muito do seu trabalho,
lhe pôs como soldado numa delegacia. E assim, certo dia, chegou carta de recomendação para ser delegado. Recebeu umas terras para fazer uma delegacia e 2 soldados às suas ordens. Com trabalho, logo ele fez a fazenda Bom Sucesso. Delegado Quirino então começou um negócio de compra e venda de gado e se tornou um dos mais bem-sucedidos fazendeiros da região. Quanto a André, nada tinha mudado. Foi então que ele foi até a fazenda Bom Sucesso em busca de alguma vantagem. Lá, ele foi recebido com um abraço amigo e um trabalho à frente dos outros vaqueiros. Mas André não gostava nada de receber ordens do delegado e fazia as coisas conforme ele mesmo achava melhor. Pensava que o delegado Quirino não tinha condição nenhuma de saber o que era lidar com gado. Só que isso sempre acabava dando prejuízo para o delegado. Da última vez, André deixou um gado numa vargem alegando que ali o pasto era melhor, contrariando as ordens do delegado de trazer para o alto os animais. Acabou que morreram 7 vacas e 4 bezerros. André foi chamado até a Casa Grande, onde teve uma conversa bem séria com o patrão. Como aquela já não era a primeira vez, delegado Quirino teve que retirar o cargo do cabra, colocando ele um pouco abaixo da função. Por isso, naquela noite, ele voltava tão furioso. "Desgraça, isso é uma miséria mesmo", dizia ele furioso enquanto voltava para casa e ficava ali perto da fazenda Bom Sucesso. "Aquela miséria me tirou da função por causa de uns garrotes que não vai nem vem", dizia ele muito irritado, essas coisas e outras piores pelo caminho. De repente, teve a sensação de estar sendo seguido ali na mata. Parou e olhou para os lados, mas nada viu. Chegando em casa, a sua mulher, Fátima, estava à espera. André, a malhada fugiu de novo. Só não saí atrás dela porque já estava escuro e tive medo, disse Fátima, falando da vaquinha que criavam. "Eita, será possível? Mas é uma desgraça por riba da outra", gritou André. "Eita, homem, que bicho te mordeu hoje, hein?" perguntou ela, ao ver que o marido estava muito furioso. "Foi a miséria do Quirino, que me tirou da função de líder dos vaqueiros. Uma desgraça daquela que não sabe nada da lida com gado vir com uma dessas." "Homem, diga isso não, isso só atrai coisa ruim para dentro de casa. Fora que é tempo de quaresma e não é bom dizer essas palavras." André não quis saber e soltou alguns palavrão na cara da mulher e saiu na caça da vaca. Só faltava essa mesmo, essa desgraçada dessa vaca se meter nessa mata logo hoje. Essa miséria, dizia ele, entrando na mata. Logo, ele ouviu o chocalho do animal. A mata estava tranquila e assim era fácil de identificar onde a vaca tinha ido. André procurava, mas nada de encontrar a vaca. "Cadê essa miséria?" falou André, chegando num ponto de onde parecia que o chocalho vinha. Mas quanto mais ele andava, aí é que parecia que o som vinha de mais longe ainda. Enfurecido, André soltava os palavrões mais cabeludos que conhecia. O som do chocalho de repente parou. "Aparece, desgraça! Onde essa miséria se enfiou?" disse ele andando pela mata. "Aparece, miséria!" gritou ele com raiva. "Quando eu pegar essa miserável, eu vou encher de lapada o couro dela", disse ele, muito enfurecido. Foi nessa hora que começou a ouvir de novo o chocalho. E lá na frente, avistou algo se mexendo atrás dos matos. É a miserável. E apressou o passo na direção de onde era possível ver um vulto negro parecido com uma vaca. Mesmo estranhando aquela forma, ele se aproximava cada vez mais. Mas quando chegou no lugar, não havia nada. "Oxe, onde essa vaca foi?" disse ele. Foi quando começou a ouvir de novo o som do chocalho, vindo de outra direção. André não conseguia entender
como a vaca podia ter se mexido tão rápido pela mata sem fazer barulho. Um vulto negro de repente apareceu bem na frente dele. André ficou branco e congelado de susto. Era uma coisa horrível. Então ele correu e chegou em casa botando os bofs para fora. Entrou em casa e nada disse à mulher. Fátima percebeu que o marido tinha entrado, mas fingiu que não tinha visto. Sabia como era o gênio do marido, então pôs os meninos para dormir e também se deitou. André estava muito assustado, mas resolveu não dizer nada à mulher. Não queria demonstrar seu medo a ela. Mais tarde, depois de jantar, saiu um pouco na frente da casa para fumar e pensar naquilo que tinha lhe acontecido. Mas antes que acendesse um cigarro, viu um som de algo na mata se mexendo. Com medo, entrou em casa e fechou a porta. André teve um susto. Um vulto que mais parecia uma sombra enorme apareceu bem na sua frente. "O que é que você quer?" perguntou André muito assustado. "Foi você que me chamou", disse o vulto. "Eu não chamei ninguém não. A noite toda você chamou pelos meus nomes", falou o vulto se aproximando. "Não, eu não disse nada não", falou André quase chorando. O grito de André acordou todos na casa. Fátima encontrou o marido desmaiado no chão e o pôs na cama. Só quando ele acordou lá de manhã foi que ele contou que tinha recebido a visita da entidade da miséria. Essa história aconteceu lá em Murici, em Alagoas, há mais de 30 anos. Era tempo de quaresma e 3 amigos não estavam nem aí para essa época. Nando, João e Beto acabavam de sair de um bar e caminhavam pela mata até o arruado onde moravam. Aquela era apenas a primeira sexta-feira da quaresma e já passava da meia-noite. Os homens voltavam conversando, ainda mais animados pelo efeito do álcool. "Tu conhece mesmo o Dr. Cristóvão, Nando?" perguntou Beto sorrindo. "Oxê, pois. Eu fui na posse dele, mas minha mulher. E quando estava comendo, ele passou por mim e disse: 'Oxe, é tu, Nando? Como é que tu vem aqui na minha festa, na minha posse, e não vem falar comigo?' Aí ele me abraçou e disse que eu era mesmo que ser de casa, que não precisava se importar com nada", falou Nando com a cara séria. Depois que ele terminou de falar isso, seus amigos caíram na gargalhada. Nando tinha a fama de aumentar as histórias que acontecia com ele. Contava um conto e aumentava um ponto. Assim o povo dizia. "O que é que vocês estão rindo?" perguntou ele chateado. "Se tu conhece mesmo o Dr. Cristóvão, por que ele não arruma um emprego para tu na prefeitura, já que agora ele é vereador?" perguntou Beto. "E ele ficou mesmo de me arrumar. A hora que eu quiser, eu falo com o Dr. Cristóvão", falou Nando. Mas mesmo assim, os amigos continuaram com aquela cara de desconfiança e com aquele ar de riso. "Se vocês não acreditam, pode perguntar à minha mulher", disse Nando. "Pra quê? Se tudo que tu conta, ela diz que foi mesmo. Feito daquela vez que tu falou que o Coronel Tiago te deu o canário mais cantador que ele tinha. Tua mulher disse que foi mesmo. E quando a gente foi ver, o passarinho nem cantava", disse João, caindo na gargalhada. "Tu tem que parar com isso, Nando. O povo todo já anda falando da tua fama de mentiroso. É tanta história que tu conta, que daqui a pouco vai dizer que viu até mula sem cabeça e lobisomem", falou Beto sorrindo. "Mula sem cabeça eu nunca vi não, mas lobisomem já vi 2 vezes, e na última botei ele para correr. Pode perguntar à minha mulher", falou Nando. "Peraí, Nando. Até lobisomem tu botou pra correr, que nem daquela vez que tu contou do fantasma do velho Isaac. Tu disse que depois que tu fez aquela reza, ele sumiu e nunca mais apareceu", falou Beto sorrindo. "E foi mesmo. Se vocês não sabem, fantasma tem medo de quem não teme eles. E eu não temo nada de assombração. Esse lobisomem mesmo que apareceu lá no meu terreiro, tava querendo pegar as galinhas. Mas eu só fiz aparecer com uma faquinha e ele saiu correndo", falou Nando. Mas os amigos continuaram não acreditando.
Isso é mentira, Nando. Onde já se viu o lobisomem correr de uma faquinha de cozinha? Falou João sorrindo. Eu não tenho medo de assombração não, vou fazer o quê? Eu sou assim, eu puxei foi a meu avô. Meu avô não tinha medo de assombração nenhuma. E eu também não tenho medo não. As assombrações é que tem que ter medo de mim, disse Nando, muito irritado. Nessa hora, os três amigos passavam por perto do cemitério antigo da cidade. Foi quando o Beto parou. Tu não tem medo de assombração mesmo não, é Nando? Perguntou ele. Tenho não já disse? Respondeu Nando na mesma hora. Eu quero ver tu entrar no cemitério velho agora, desafiou Beto. E Nando pensou rapidamente. Não tem perigo nenhum de eu entrar aí. Eu entro mesmo, desduvida? Disse Nando, demonstrando coragem. Ah, pô, eu duvido. Tem que entrar e ainda pegar um osso de um defunto, complementou João. Ali, Nando teve medo, mas não quis demonstrar diante dos amigos. E aí, tu vai ou não vai? Quero só ver se tu vai entrar mesmo, falou Beto. O orgulho de Nando entalava na garganta em voltar atrás daquilo que tinha dito. Então, aceitou o desafio como se aquilo não fosse nada demais para ele. Assim, deixou os amigos ali na estrada e seguiu para o velho cemitério. Beto e João ficaram lá parados, sorrindo, vendo o medo que o amigo não conseguia disfarçar. Aquele lugar não era usado para enterrar ninguém há mais de 20 anos. O mato já tinha tomado todo canto, e os muros que um dia existiram ali, agora era só um amontoado de terra e tijolo velho. Quem passasse por ali e não conhecesse, nem ia dizer que tinha um cemitério velho ali, e que vários moradores antigos da cidade estavam ali enterrados. O mato escondia muitas lápides, e alguns ossos desenterrados pela chuva podiam ser vistos. Nando entrou na mata que escondia o velho cemitério. Tinha ouvido muitas histórias de fantasma contadas por seu avô, mas nunca que tinha visto um. A verdade é que Nando morria de medo, porém, maior que seu medo era seu orgulho, e não queria sair como mentiroso na frente dos amigos. É só entrar e pegar um osso e voltar, pensava ele. Logo chegou ao cemitério velho e assim já estava dentro do lugar. Começou a procurar algum osso desenterrado. Já tinha visto muitos deles por ali quando era adolescente. Sabia que não ia ser fácil achar um no meio daquela noite, mesmo porque o medo já começava a lhe dominar. A lua iluminava tudo e o vento frio soprava, fazendo uma zoada em seus ouvidos. Nisso só aumentava o pavor do homem. Lá longe, um bacural cantava agorento. Foi quando pensou ter ouvido passos. Apurou o ouvido e tudo estava em silêncio de novo. De repente, pisou em algo duro. Quando levantou o pé, viu um osso. Tinha tido sorte, nem mesmo tinha precisado andar muito. Já tinha encontrado aquilo que tinha vindo buscar. Nando suspirou aliviado, pegou o osso e logo ia voltando. Mas antes que desse um passo, sentiu uma presença atrás dele. Aquilo fez gelar o espinhaço do homem na hora. Deixa o osso aí que é do meu pai, disse uma voz terrivelmente fantasmagórica. Parado Nando estava, parado ficou. Deixa o osso do meu pai aí, repetiu a voz assustadora. É uma alma penada, pensou ele, se arrepiando todinho. Soltou o osso, que logo caiu no chão. Lembrou na hora das histórias de seu avô, que muitas pessoas que morrem acabam vagando pelo mundo. Um vento frio e macabro soprava naquele ambiente, arrepiando ainda mais o pobre homem. Mas tudo ficou em silêncio de novo. Pensou em voltar, mas tinha certeza que seus amigos não acreditariam naquela história. Então, tomado pela coragem que o orgulho lhe dava, foi em frente, entrando mais ainda no cemitério. Logo, viu no chão limpo outro osso. Se abaixou e pegou. O coração só faltava pular pela boca, de tanto que batia no peito. Agora eu vou voltar, pensou ele, mas foi aí que a voz fantasmagórica voltou a falar de novo. Deixa o osso da minha mãe, falou a voz tenebrosa.
Nando então soltou o osso de volta no chão e correu, voltando para a estrada. Mas enquanto corria, lembrou da zombaria que seus amigos iam fazer assim que ele chegasse, todo assustado. Foi então que ele parou e ali tinha um osso quase desenterrado. Com esforço, ele puxou para fora da terra e foi aí que correu de novo. Logo a voz fantasmagórica voltou a falar. "Deixe meu osso aí!" disse aquela voz. Nando, aterrorizado, não pensou em mais nada e saiu correndo. No limite do medo, segurava o osso com toda a força. Corria o mais rápido que podia, sempre ouvindo aquela voz repetindo a mesma frase. "Deixe meu osso aí!" Mas quando ele chegou bem perto de onde tinha deixado seus amigos, Nando, que estava em pânico, acabou caindo no chão. Naquela hora, tudo ficou em silêncio. Então, seus amigos chegaram correndo. "Nando, tu se machucou, foi?" perguntou Beto. Mas o homem nem se mexeu, apenas segurava em uma das mãos aquele osso. "Levanta, Nando, era brincadeira da gente, rapaz", falou João. Mas foi em vão que os amigos tentaram acordar Nando. Ele estava morto. Tinha tido algum tipo de ataque fulminante pelo medo que estava sentindo. E por causa de uma brincadeira de mau gosto, Nando acabou perdendo a vida ali no cemitério velho. E aí, minha gente, gostaram dessa história? Se você percebeu alguma referência escondida, deixa aqui o seu comentário que eu vou ler. E até a próxima! Quando deu 5h30 da tarde, em Malhada dos Bois, no Sergipe, Antônia saiu no terreiro da casa. Ela procurava pela filha, Joana, de 10 anos. A menina sempre costumava brincar ali no terreiro, perto da mata. Logo, logo ia escurecer, e Joana ainda não tinha voltado para casa como sempre fazia. Antônia já estava preocupada, pois não via a filha ali no terreiro. Então chamou por ela, mas ela não respondeu. Onde estaria a menina? Se perguntava. Chamou novamente e nada. O coração da mulher começou a acelerar. Onde estava sua filha? Então foi até perto da mata, olhando em todas as direções, mas não viu nenhum sinal da menina. De repente, olhou para o chão e viu uma boneca de pano, a mesma que pertencia à filha. Ela tinha ganho aquela boneca de uma tia e nunca que largava aquele brinquedo. Seu coração de mãe começou a temer que algo pudesse ter acontecido à filha. Então, algo se mexeu em uma moita no mato. Antônia se arrepiou toda. De repente, tomou o maior susto. Algo pulou de dentro da moita. Mas para seu alívio de mãe, era sua filha, que caiu na gargalhada. Joana tinha pregado uma peça em sua mãe. "Oxe, menina, que invenção é essa tua, hein? Quer me matar de medo, é?" gritou Antônia com a menina. Mas Joana só fazia sorrir. "Eu tava brincando, mamãe. Eu vi que a senhora vinha para me mandar entrar e eu corri para me esconder. A boneca caiu quando eu tava correndo, e como a senhora já estava perto, nem deu tempo de eu pegar", revelou a menina, ainda sorrindo. "Vamos entrando que já vai escurecer", disse Antônia, irritada com a filha. "Mas ainda tá claro", falou a menina. "É bom entrar, pois estamos na quaresma, e não é bom criança ficar do lado de fora de casa nesse tempo não", disse Antônia decidida. Ela não acreditava muito nessas histórias de quaresma, mas queria que a filha entrasse a todo custo, pois a mata escura era coisa perigosa. Mas Joana fez pirraça e não quis entrar. "Cuidado, que é nessa hora que o zumbi gosta de aparecer", falou Antônia, querendo causar medo na menina. "O que é zumbi, mamãe?" perguntou a menina. "É uma história que vovô gostava de contar pra gente quando a gente era pequeno. É um menino pretinho careca que vive pelas matas ao redor dos caminhos." "Ele é careca?" disse a menina, sorrindo. "É, minha filha, ele é careca e sempre prega peça nos desavisados. Tenha cuidado, viu?
Assim como a caipora, ele gosta de fumo e gosta de dar pisa nas pessoas. Vovô dizia que ele tinha as mãos bem grandes para dar tapa, contou Antônia à filha. Mas a menina ficou apenas sorrindo com aquela história. E ainda bateu o pé no chão, dizendo que não queria entrar e que não ia entrar de jeito nenhum. Vamos entrar, Joana, falou Antônia. Não, mamãe, tá cedo. Quando começar a escurecer eu entro, disse a menina. Não, você vai entrar agora, ou eu vou contar tudo pro seu pai quando ele chegar, ameaçou Antônia. Papai vai deixar eu brincar, disse Joana. Antônia sabia que a menina falava a verdade, pois assim como ela, o pai fazia todos os gostos da filha. Olha, tu não tem medo do zumbi não, é? Cuidado, vice, falou Antônia como última tentativa de fazer a menina entrar. Tenho medo não, mamãe, desse careca, falou a menina, caindo na gargalhada. Antônia olhou bem para a menina e falou: eu vou deixar você ficar aí mais um pouco. Quando escurecer, você vai entrar. E se não entrar, amanhã, como castigo, tu não vai sair de casa, disse a mãe. Tá bom, mamãe, disse a menina, intertida, olhando para dentro do mato. Nem prestou atenção no que a mãe tinha dito. Antônia logo entrou em casa e deixou a filha ali, na mata, em frente ao terreiro. Joana procurava pela boneca. Tinha certeza que ela estava ali, ao lado dela, enquanto sua mãe lhe pedia para entrar. Cadê essa boneca? Perguntava a menina. Oxe, ela estava aqui. Mamãe não pegou ela não, falou ela em voz alta. Então olhou para um canto da mata e lá estava a boneca. Joana não entendia como ela tinha ido parar ali tão distante. Sua mente de criança nem mesmo suspeitou de nada anormal. Mal sabia a criança que uma entidade a observava e sorria malignamente. Joana caminhou até onde estava a boneca e quando ia se abaixar para pegar o brinquedo, a boneca foi jogada aos ares, parecendo que tinha dado um pulo. Joana não teve medo. Pelo contrário, sorriu e entrou mais ainda na mata, indo para onde a boneca tinha ido cair. Naquela hora, a mata estava em silêncio, um silêncio assustador. Joana conseguiu enfim pegar a boneca, mas assim que ia voltar, deu de cara com um menino magrelo, mais ou menos da sua idade. A menina se assustou e logo percebeu que ele não tinha cabelos e era escurinho, assim como sua mãe tinha contado. Os olhos dele não tinham pupilas, era tudo branco. Aquele era o tal zumbi. Tu tava mangando de mim, não foi, sua menina? Perguntou o menino. Não, eu não tava não, responde Joana assustada. Tava sim, que eu escutei direitinho você falando com sua mãe. Falou, ficou mangando de mim que eu era careca, não foi? Falou o zumbi. Joana tentou correr, mas o menino segurou os cabelos dela. Tu não vai correr não, que eu não vou deixar. Agora quem vai rir sou eu, disse o menino diabólico. Nessa hora, Joana viu que ele tinha uma mão enorme e se lembrou que ele gostava de dar pisa nas pessoas. Já tinha se passado mais de meia hora quando Antônio olhou lá para fora e viu o céu quase totalmente escuro. Oxe, cadê essa menina? Se perguntou. E então chamou por Joana, imaginando que ela tivesse entrado. Mas a criança não respondeu. Pode deixar de brincadeira, viu, Joana? Vá logo entrando para tomar banho e depois jantar, falou Antônia. Mas procurou no quarto da menina e ela não estava lá. Vou começar a dar umas palmadas nessa menina para ela aprender, falou Antônia irritada, saindo da casa. Olhou o terreiro e nem sinal da criança. Deixe de brincadeira, Joana. Pode aparecer, gritou ela. E foi quando ouviu um choro. Logo reconheceu. Era o choro de Joana. Antônia, sem pensar, correu em direção de onde vinha o som do choro. Assim que passou pelo terreiro e entrou na mata, já viu a filha chorando. Que foi, menina? Perguntou a mãe preocupada. Foi o zumbi, mamãe. Ele deu em mim, disse Joana, chorando muito. Quando Antônio olhou para as pernas da filha, viu que estavam vermelhas, quase em carne viva. Ali percebeu uma mancha vermelha onde se podia ver perfeitamente as marcas de uma mão enorme. Nessa hora,
ouviu uma risada diabólica vindo das profundezas da mata. A mãe pegou a menina nos braços e correu de volta para casa. Naquele dia, Joana aprendeu que tinha que obedecer à mãe. E Antônia aprendeu que não se faz todos os gostos do filho. E foi naquele dia também que ela descobriu que a lenda que seu avô falava do zumbi era verdade. O Casos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair de dentro da mata aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Casos Encantados. O link está na descrição do vídeo.